Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Clarear. Hoje nós temos aqui a Natália Leite, psicóloga, né, Otávio, que já esteve conosco em outros momentos. Esse ano eu me recordo pelo menos de 2 momentos, um presencial e um online que nós fizemos. E a gente fica muito feliz em ter essa parceria com você aqui e que mais pessoas possam receber as informações tão pertinentes que você tem deixado pra gente. Isso. Né? Acho que é um bate-papo muito importante Sim. hoje para a vida, né, do adolescente, do pré-adolescente, de quem frequenta escolas, né, em geral, né, Ariane? Então, acho que é muito importante hoje. Eu acho que nas outras falas, eu acho que isso a gente vai dar uma puxadinha pros mais velhos, né? Isso. Nas outras falas, a Natália trouxe muito essa questão do construir a base para você ter uma fundação forte. Eu acho que você até cita muitas vezes a questão da casa, né? Da edificação. Isso. Mas a gente quer puxar um pouquinho lá para os adolescentes, principalmente para quem está lá rumo aos vestibulares, a vida do mercado do trabalho, né? Mas então vamos voltar. Vamos Natália falar dela? Leite, Isso. você é psicóloga há quantos anos? Eu sou psicóloga há quase 14 anos. Eu sou especialista em orientação de pais e atendimento infantil e pós-graduada em psicodiagnóstico. E aí, por atuar desde sempre nessa parte de orientação de pais, a parte de intervenção infantil, a gente vê muito, porque assim, as crianças às vezes começam com a gente com 7, 8 anos, de repente já tá com 15 e a gente ainda tá ali, né? Alguns pausam, em outros momentos da vida voltam, então a gente pega, ou já chegam pra gente na adolescência mesmo, né? Mas a gente acaba pegando, assim, uma demanda muito intensa, né? Das crianças, de adolescentes, com muito sofrimento emocional decorrente de todos os excessos que tem hoje em dia, né? Hoje, a nossa fala, para você aí de casa, a nossa intenção é tratar um pouquinho sobre os superconectados, sobre essa geração e o que tem de impacto positivo também. Sim. Os desafios que a gente vai ter nesse mundo digital. Isso. Eu acho que essa é uma conversa que ela nem é tão recente assim, Ariane. Porque eu vou voltar um pouquinho lá atrás, no meu período de faculdade, a gente já falava lá sobre a mega informação. A quantidade em excesso de informação e de um momento em que a gente não consegue mais discernir se aquela informação ela é verdadeira ou não, né? Porque ela começa a chegar por diversas fontes e essas fontes em algum momento ela pode ser tanto duvidosa quanto não duvidosa, porque entra numa qualidade da informação onde a pessoa já não tem mais condições de decidir, né, de avaliar se aquilo é uma verdade ou não. Acho que estamos nesses tempos, né? Isso é uma realidade, isso é uma coisa atual, né? Sim, com certeza. O excesso, né, que chega aí de todos os lados, essas informações, e a gente vai perdendo a capacidade mesmo, muitos vão perdendo a capacidade de discernir o que é real, o que não é, da onde vem, né, de checar um site. Às vezes você lê uma notícia ali tão óbvia de que é fake, mas as pessoas estão ali propagando, compartilhando, e você fala, gente, mas tudo bem, se você ficou na dúvida, pesquisa, né? O Google, ele ainda continua sendo muito acessível, né? Mas do quanto que só vão, né, nesse propagar de falsas notícias e tal. E é muito um mundo muito perigoso, né? Que às vezes vai entrando ali pra eles, O perigo, às vezes, né? é aquela notícia que ela parece tanto fake e às vezes ela não é fake, né? Uma notícia que pode ser tão absurda que ela, de fato, não é uma fake, não é uma mentira. Né? Então, isso é também uma coisa difícil para a gente conseguir aceitar, né? E eu acho que o melhor nesse caso seria, na dúvida, o segurar, né? Por exemplo, eu vejo que o que acontece muitas vezes eu recebo um link, olha que legal, tal marca, sei lá, tá dando tal brinde. E aí, sei lá, às vezes minha mãe, minha irmã, e aí eu falo, cara, mas será que é mesmo? Eu falei, mas você tentou? Ah, não, ainda não deu tempo de eu ver. Então, você segura, porque a gente já quer compartilhar com as amigas, com todo mundo, né? E isso vai pra uma notícia também, né? Então, você não sabe ali se é um golpe ou se não é. A notícia também, você olha e fala, pô, mas será? Não, eu vou esperar, né? Eu lembro...
enfim, um momento que a gente viveu muito difícil da explosão do posto e tal, né? Que daí tá, nossa, com vídeos e áudios e tal. E aí eu falei, né, a gente tem um grupo lá na família, na época eu falei, gente, vamos dar uma segurada, porque a gente não sabe o que é o que não é. Qualquer um pode compartilhar e falar que é da situação, né? Mas é uma coisa que na hora a gente já vai no ímpeto, né? Um impulso mesmo de compartilhar e tal. E depois a gente não volta atrás pra falar, viu, então não era bem assim, né? O negócio foi. Verdade. E principalmente quando é negativo, né? Eu acho que aí parece que as pessoas têm uma tendência ainda maior a fazer essa divulgação, né? Demais. Parece que a gente gosta, né? Assim, o ser humano gosta do que é trágico, né? Essa influência, né, vamos falar, do celular na vida de todos, na vida do profissional, porque a gente hoje está muito conectado, a gente recebe essas informações a qualquer instante. É fácil a comunicação, mas ela também é alguma coisa prejudicial, ela também vicia, e aí a gente tem que saber se controlar, né? Porque na sala de aula é uma batalha que ela já foi perdida. Ela é constante, ela já foi perdida. Porque para as minhas disciplinas qualquer coisa é mais interessante, né? O que você dá aula? Física e matemática. Então, assim, qualquer coisa mais interessante. Eu já seria uma pessoa perdida nessa aula. Eu brinco, uma dor de dente é mais interessante do que essa aula. E o mundo que ele tem nas mãos, no celular, traz muitas coisas que são mais agradáveis, né? Isso é a recompensa ao tempo todo ali pro adolescente, pro jovem? De forma geral, e o que acontece? Eu acho que eu sempre explico isso, né? A gente tá numa década onde a gente fala muito sobre o cérebro, né? Porque a gente já não fala mais sobre mas na minha época era de tal jeito, porque os professores eram mais rígidos, enfim. Hoje a gente entende o funcionamento, então a gente busca falar com uma base mais científica ainda, né, do que já era anteriormente. E a gente entende que o cérebro só termina de se desenvolver, né, com 26 anos. Então, se a gente não consegue, às vezes, sei lá, eu tenho 34, às vezes eu tô numa palestra, numa coisa, e falo, nossa, lembro de uma coisa, eu já perco o foco. Imagina um adolescente numa coisa que não é interessante, que ele não consegue ter maturidade para entender que ele precisa focar a atenção, mesmo que aquilo não seja legal. Porque a gente, enquanto adulto, a gente tenta ir mais pra linha do, faz o que tem que ser feito, não o que é gostoso, né? Uhum. E o adolescente, não, ele tá na vibe de buscar o que é bom. E isso envolve também, com toda certeza, a busca do prazer imediato o tempo todo, né? E o que é muito acessível ali nas mãos. Sim. E o que também faz ser muito perigoso, né? Porque já é um caminho que, além de eu estar ali com todos os meus amigos na mão, saber o que eles estão fazendo, né? Aquela coisa prazerosa. Ele tem o controle, né? Ele tem o controle. Eu não preciso lidar mais com uma aula chata, com uma coisa difícil. Eu posso fugir quando eu quiser. Uhum. Ainda tem a questão dos vícios que estão muito acessíveis, né? Porque hoje eu consigo acessar vídeos, a pornografia ela tem entrado cada vez mais cedo nas famílias por conta disso. Molecadas, crianças ainda, né, 6, 7, 8, 9 anos, já com acesso à pornografia. E quando, vamos supor ali, né, um adolescente que está iniciando a adolescência com 12 anos, ele tem acesso a isso, o nível de maturidade é tão grande e o desejo de satisfação é tão grande que eu fico mergulhado naquilo. E aí eu já gero a dependência, já gero o vício, né? Então, sei lá, alguém que tem acesso a isso com 15, 16 anos, talvez já tenha até uma namorada, talvez já tenha até outros, não dependa só ali, talvez, de um vídeo da pornografia para se satisfazer. Um adolescente numa idade tão inicial ainda da adolescência, ele vai, cada momento que ele tiver, ele vai buscar aquilo, e aí é onde vai gerando esse mecanismo de dependência, de vícios, né, que é neurológico mesmo, né, que vai desenvolvendo aí no cérebro. Então, é uma sequência de fatores, mas que está muito relacionado a essa questão da necessidade do prazer imediato, né. E aí vem como que a gente controla isso, né? Porque a gente tá dentro da sala de aula, é muito difícil, e pra família em casa também. O que você dá de dica? Porque eu acho que vem aquilo assim, olha,
tem que tirar e acabou, né? Não, acho que não tem muito jeito, né? Cara, eu costumo usar sempre essa expressão, né? Eu acho que assim, a gente não vai dar cerveja para uma criança, né? Então, da mesma forma que a gente não dá um celular para uma criança, coisa de adulto. Por que o celular? Eu sei que telas são telas, mas um tablet, uma televisão, é um universo virtual muito mais controlado. Eu consigo controlar os aplicativos, embora os pais falem, não, mas eu controlo do celular também. Ao meu ver, né, isso é uma opinião muito pessoal minha, é uma falsa ilusão. Porque a criança tá ali e vup, já vai pro quarto e vup, já vai com o dedinho. Até na televisão, onde você coloca ali só o, sei lá, o YouTube Você Kids, consegue uma coisa filtrar, mais né? filtrada, ainda assim aparecem coisas que não são para consumo, né, adequado ali da idade. Então, ao meu ver, controlar, por exemplo, o máximo possível esse ambiente. Então, o celular, Natália, tem uma idade certa? Não, mas para mim tem uma idade mais adequada, né? Eu vi um vídeo esses dias e eu acho que ele exemplifica muito isso. O vídeo mostra cenas de crianças fumando. Não lembro que década, sei lá, década de 60, 70, que era muito comum crianças, sei lá, 7, 8 anos com um cigarro, né? Imagens reais mesmo. E aí o vídeo faz um corte para hoje em dia as crianças com o celular na mão e fala assim, será que daqui 10 anos, daqui 20 anos, nós não vamos sentir a mesma coisa? Repugnância a que mesma a gente repugnância. Tem, né? Porque na época não se sabia os malefícios do cigarro. Então, se dava, né? A criança brincava, só toma cuidado para não queimar. Hoje em dia, a gente está descobrindo parcialmente os malefícios, né? Do celular, do excesso de telas para as crianças e adolescentes. Então, será que a gente não vai sentir essa mesma repugnância? Isso é uma coisa muito forte, né? E ao meu ver é controlar esse ambiente, evitar, sei lá, esperar a idade 5 anos, a molecada já tá ganhando celular. Você não precisa se comunicar com uma criança com 5 anos, você precisa distrair ela. E aí o celular é o sossega-leão. Eu falo que é a nova Ritalina, né? Você bota lá e deixa a criança quieta. E aí, isso é muito prejudicial. E a hora que chega na adolescência, a conta tá lá pra ser paga, porque eles não aprenderam, né? Muitas coisas que precisavam habilidades, desde a atenção, desde a concentração, desde o eu quero, mas eu mesmo querendo eu não consigo. Hoje a gente deu um grupo terapêutico lá na clínica e é fantástico, eu adoro o grupo. E aí, assim, imagina, né? Sei lá, tinha umas 8 crianças ali no determinado momento e pra uma ganhar, 7 tiveram que perder. E aí, molecadinha já começa a chorar, eu não ganhei. Aí eu falei, ai, como dói, a frustração é muito ruim, mas ó, vai passar. E aí, da outra vez ele ganhou, eu falei, tá vendo, já passou, você já ganhou. Mas pra isso acontecer, o mundo tem que ser desconectado também em momentos, né? Claro que tem o momento do desenhinho, o momento dos adolescentes jogar, e eles se interagem também, como vocês falaram, também tem o lado bom. Mas eu acho que é monitorar o tempo, né? Também uma informação importante é a determinação da OMS, e isso é pautado em estudos, né? Não vem do além. Então, a OMS sugere que de 0 a 2 anos, 0 telas, né? De 2 a 5 anos, 1 hora por dia. Dos 6 aos 10 anos, 2 horas por dia. E acima de 10 anos, 3 horas por dia, inclusive nós, adultos. Sim. E se a gente pensar em telas de uma forma geral, é a série que a gente assiste, é o tempo que... Não que eu tô na escola estudando, porque ali é a mesma coisa, né? Que eu estou ali com o conteúdo educativo. Mas é o joguinho, é o desenho, é o todo. Porque os pais falam, ah, não, ó, já deu 3 horas no celular, então agora vai lá na televisão. Pô, é telas, né? Então, eu acho que aí já minimiza, né? E a questão também do instruir. Eu acho que quando a criança e o adolescente, eles estão expostos no mundo, eles vão vivendo o mundo, eles também vão desenvolvendo habilidades de enfrentamento. Então, quando eu me deparo com uma situação ali que eu tenho um autoconhecimento, que eu tenho uma socialização, uma comunicação, eu chego e falo, mãe, o que é isso aqui? Ou, mãe, olha o que falaram pra mim. Ou eu olho e falo, nossa, que besteira. E já deixo de lado. Agora, quando faltou tudo isso no processo de desenvolvimento, aí o negócio é mais complicado, né? O buraquinho é mais embaixo. E
Assim, eu acho que entra aquela frase lá que cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Então, acho que talvez preencher a agenda com atividade física, Sim. eu acho que principalmente na questão da adolescência. Acho que quanto mais oportunidades você dá no mundo real, você talvez consiga minimizar esses impactos aí que a gente tem sentido, né? Sem dúvida. Fora que o esporte, de forma geral, né, para criança, vamos pensar ali na criança e no adolescente. O adolescente, ele já pode ir numa academia, fazer uma atividade física além do esporte. Mas quando o esporte ele é introduzido desde a infância, você já aprende a lidar com a frustração, você já desenvolve ali a socialização. Então, assim, fora 1000 benefícios. A gente só pensa na parte física, né? Ah, o esporte é importante para a saúde. Mas se a gente pensar no desenvolvimento emocional, e aí chega na adolescência, o que acontece? Eles não têm o que fazer. Os pais ficam, sai do celular, sai do celular, mas sai do celular pra onde? É diferente de mãe, tô indo jogar bola, mãe tem o basquete agora, eu tô indo... Eles praticam menos esportes, né? Mas eu vejo que os pais botam menos também na infância, porque é uma habilidade que, sei lá, eu nunca joguei tênis, nunca joguei futebol. Se eu tiver na adolescência que aprender um esporte, uma habilidade... difícil. É muito difícil. Você sai dos... No né? momento onde você já não tolera muito Você vai se o sentir erro. exposto, né? Porque você não sabe jogar perante um grupo que provavelmente saiba. Você vai ser zoado, você vai ser excluído. É aquela coisa da educação física de ninguém querer fazer o time com você. Então, por isso que eu foco... a gente não consegue chegar na adolescência sem falar da infância, né? É uma construção, assim, é um caminho, é um processo, né? Sim. Então, quando você coloca desde ali da infância, você vai ter todas as mesmas dificuldades de desenvolvimento ali, coordenação motora e tal, mas a criança vai desenvolver. E aí, a hora que ela chega nessa fase da adolescência, ela já se desenvolveu, já tá ali com as habilidades muito mais evoluídas. E também mais calejada, né, as questões de tirar sarro, de perder, para frustração e tudo mais. Então, a questão do esporte, ocupar de fato, né? Porque na adolescência, você vai encher de aula, vamos fazer mais aula de inglês, vamos fazer mais aula de... Hoje, a gente, enquanto adulto, fala, putz, como eu queria ter o tempo que eu tinha para estudar mais inglês, para fazer mais cursos. Isso. Mas eles nem tem como cobrar deles, justamente por esse processo de maturação cerebral. E a gente não pode desconsiderar os hormônios, né? Que daí eles estão naquele boom hormonal que realmente, assim, tudo é muito intenso para eles, né? Então... É aí que entra, por exemplo, a rede ou as redes sociais que trazem também ali um comportamento, por exemplo, de aceitação. Ele pode ser quem ele quiser, como ele quiser lá na rede, né? Porque é uma interação virtual, né? Então, ele, sei lá, ele teve alguma rejeição, ele escapa, ele sai daquele ambiente, vai para outro, ele vai migrando. Então, acho que isso também contribui muito para que a quantidade de horas em frente a uma tela aumente bastante, né? Mas acho que eu vejo um contraponto nessa sua colocação. Que eu acho que também nas redes sociais eles se comparam muito. Sim. E aí você tem uma não aceitação do que você é também em muitas situações ali. Porque você se compara com outro que é melhor que você, que tem a vida melhor que a sua. Mas sempre vai ter, né, Ariane? Sempre vai ter alguém mais inteligente, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais rico, mais alguma coisa do que a gente. Então, mas pra eles, assim, eu acho que é um gatilho, assim, pra outras, né, pra ansiedade, eu acho que é um... Eu acho que uma parte ali, né, que começa a questão é o autoconhecimento. Então, eu gosto de dar muito esse exemplo para os adolescentes, que eu acho que unifica exatamente isso que a gente tá trazendo. Então, vou dar um exemplo, né? Eu sempre falo para os meus adolescentes, vamos supor assim, ó, esse aparelho de celular, né? Eu não entendo de celular. Se alguém virar para mim e falar assim, nossa, esse aparelho é muito ruim, esse outro aqui é muito melhor. Esse modelo que saiu, ele é melhor, a câmera, o som é muito melhor.
E eu não sei nada sobre esse. Eu vou virar e falar, nossa, é uma porcaria meu celular. Caramba, né? Que ruim. Agora, quando eu conheço, se eu sei, não, a câmera é boa, ele tem isso que é bom, ele tem aquilo que é bom. Se alguém vier falar, é uma porcaria, eu falo, não, o seu pode até ser melhor, mas o meu é bom. Então, eu sei onde eu tô. E eu falo que o celular somos nós. Se alguém virar e falar, fulano é muito melhor, é muito mais bonito, é muito mais inteligente. Beleza, ele pode até ser. Vão ter muitas pessoas que são, mas eu sei onde eu tô. O problema é que falta o autoconhecimento. Quem eu sou? Então, aí eu posso ser o que eu quiser na internet, porque eu não sei quem eu sou. Então, eu vou na massa, né? Então, tá todo mundo xingando a fulana aqui com a roupa dela, que eu achei que eu vou xingar também. Mas eu não parei pra pensar o que eu penso, o que eu acho. E aí entra a questão também do tédio. O tédio foi banido da vida das crianças e dos adolescentes. E aí é no tédio que a gente olhava pro teto ali, deitado no sofá, e falava, pô, e aí, né? Será que eu gosto de tal pessoa? Mas tal pessoa, mas aquela mina foi estranho aquilo que ela falou. A gente não para. Quem que para pra fazer isso? Hoje não se tem tempo pra analisar. Pra analisar. Qual momento que a gente para pra se conhecer? Por que a molecada não sabe o que vai fazer de faculdade? Mas o que você gosta? Eu não sei. E não sabe mesmo. Por quê? É o celular o tempo todo. Então, a hora que deu, sei lá, acabou a série, tô aqui. Primeiro que comercial, eles já nem sabem mais o que é, né? Então, assim, é uma sucessão de efeitos, né? Porque daí, eu me comparo com o que tem dentro de mim, com o que tá fora do outro. Porque eu não sei o que tem dentro de você. Eu não sei o que você passou no seu dia, as dores, os problemas que você teve. Eu só sei os meus. Mas aí eu olho pra você e falo, nossa, a vida da Ariana é tão fácil, né? Chegou aqui, loira, bonita, arrumada, ó, e eu aqui com todos os problemas. Então, além de ser uma comparação, é uma comparação muito desigual, né? Então, e é isso que os adolescentes não conseguem alcançar, e nem nós, enquanto adultos. Você vê a pessoa e fala, pô, mas tá viajando de novo, pô, mas que vida fácil. Você nem imagina o que a pessoa vive ali dentro. E é muito interessante, porque dentro da clínica, você acessa essa outra realidade, né? Daquela pessoa que tá no Instagram postando uma foto maravilhosa de mais um ano de casados, e você sabe que ela apanha dentro de casa. Então, você consegue... eu falo que o que eu mais aprendi na clínica foi isso. A não comparar mais o que tem dentro de mim com o que tá fora do outro. Mas eu brinco, né, entre aspas, que é um privilégio da profissão. Porque a gente olha ali o estereótipo, né, e aí a gente compara. Nossa, a pessoa, putz, nossa, se tivesse essa vida... que a gente nem imagina o que a pessoa vive do outro lado, né? E os adolescentes, eles estão ali cada vez mais, e isso é um dos principais fatores de adoecimento de todos, não só dos adolescentes, dos adultos. O que eu recebo de adultos, assim, depressivos, não só por isso, mas que isso contribui, assim, é um fator soma ali. Natália, mas a minha vida, olha só, eu passando por isso, aí eu abro o Instagram, eu vejo tal pessoa. E eles comparam corpos, eles comparam, né, estética, eles comparam situação de vida, casa, carro, enfim. Só que aquilo, compara o que tá sendo mostrado. Né? Você quer contar algum caso, assim, de... Pensando nessas situações que você citou, dos extremismos, tem algum caso, assim, que você se lembre dos impactos desse mundo digital, assim? Ai, muitos. Eu lembro de um menino de 9 anos, assim, já viciado em pornografia, e ele me descrevia, assim, as cenas dos filmes que ele assistia, e é muito impactante, assim, né, a criança descrevendo, daí ele fazia isso, e aí, enfim, né, você fala, caramba, o que isso não vai causar? Já estava causando, né? A criança já tinha ali uma série de comportamentos de agressividade, porque descompensa, né? Até a questão cerebral ali da criança, né? Ela não foi abusada por um agente abusador pessoa, mas aqui a internet é quase que esse agente abusador, né? Porque quando eu sou exposta tão precocemente, né, a essas coisas, eu passo a sentir coisas no meu corpo que eu não entendo, eu passo, né? Então, uma criança de 8, 9 anos já com conteúdo pornográfico diário, situações, assim, de tentativas de suicídio, em relação mesmo a questões que falaram na internet, de ofensas, de cyberbullying que a gente fala, né?
Fora a não habilidades, assim, adolescentes de 17 anos que não dão conta de fazer um pedido no restaurante, não dão conta de chegar a um lugar. São os efeitos, assim, que a gente... É diário, né? São todos os dias a gente vê... ali no dia a dia você fala, meu Deus, né? Aonde que se perdeu o desenvolvimento desse adolescente? Mas milhares, assim, de exemplos. Os mais chocantes, assim, eu vejo em crianças mesmo, porque é onde a coisa vem, você fala, meu Deus, uma criança nessa idade já. Mas os adolescentes, assim, principalmente a questão de tentativas de suicídio por adolescentes, sei lá, lindos e lindas, pessoas, assim, independente disso, mas que não conseguem se perceber, que falam, não, eu tenho que morrer mesmo, olha só, eu não tenho nada de bom pra agregar pra ninguém, e assim, coisa que você não fala, tá, mas peraí, cadê o grau de questionamento, né? Não tem ali, é uma coisa tão submersa numa inverdade, mas muitos casos, assim, crianças com vícios, né? Adolescentes. E aí, os casos mais extremos já vão aí, por exemplo, um adulto de 27 anos que nunca trabalhou, que é bancado pelos pais, esse, né, que fica nervoso e quebra o teclado, quebra o mouse, quebra a tela, e no dia seguinte os pais estão lá comprando, e nem é um adolescente, é um adulto, e aí você fala, mas, né, aí os pais, não, ele precisa fazer terapia, porque precisa fazer alguma coisa da vida. Vai fazer, a vida é confortável demais, né, para esse cidadão que tá aí o dia inteiro jogando, e foi, assim, tudo muito perdido na adolescência, porque quando ele estava na escola, ele teve zero acesso social, né, então era aquele adolescente que ficou 24 horas nos jogos, e aí chegou um momento que ele já não queria mais ir para a escola, então já abandonou ali o estudo no último ano. Aí depois teve o processo de, não vou fazer uma faculdade, porque se eu nem concluir o estudo, menos ainda que eu vou conseguir fazer uma faculdade. Aí, aquela coisa de os pais, e aí, vamos terminar, vamos fazer uma faculdade, vai fazer alguma coisa da vida, vai fazer um supletivo, né? Ah, não vou, vou dar esse ano aqui pra mim, que eu preciso, porque, nossa, eu tive foi muito difícil pra mim a escola, porque foi muito sofrido, porque todo mundo me zoava, e aí tinha uma obesidade, e aí tinha também, né, aquela coisa de você estar o dia inteiro ali, você só vai comendo, tinha um desleixo com a aparência física, né, então, assim, não tomava banho diariamente, não se cuidava na questão de passar um desodorante, minimamente que seja, né, então, claro que tinham, infelizmente, os bullying também ali na escola, as zoações e tal. Então, teve todo um isolamento social. E isso, só foi uma sucessão de fatos, né? Até que era um adulto de 27 anos, que não trabalhava, que só jogava e quebrava coisas na raiva, porque o excesso de também, né? Ele já gera uma altíssima irritabilidade, ansiedade, enfim. Só que tudo sem nenhuma consequência, tudo ali muito autorizado, né? Mesmo que com discursos enormes dos pais, né? O que você tá pensando? Que nananá, nananá. Só que o cara tinha, assim, no dia seguinte, crises de ansiedade. Eu preciso, cadê meu teclado? Que não sei o que, né? E eu vou quebrar todo o resto dessa casa se vocês não me der. O teclado tá... Então, assim, eu posso ter o direito de estar nervoso e tacar tudo longe, né? Então, assim, são esses casos que a gente vê ou de uma antecipação muito extrema na infância, ou desses extremos na fase adulta. A adolescência, o que a gente vê ali é a coisa acontecendo, né? E os pais tentando reverter ali o caldo que eles já, no que eu faço? A recompensa o tempo todo, a nunca frustração de, olha, não tem teclado, não tem, você vai esperar, por exemplo, o mês que vem que eu vou receber. Mas deixa eu te falar aqui, Natália. Isso não é esse cenário que a gente está vendo, que você está expondo aqui, né? Então, é muito fácil imaginar isso, né? Porque é o que a gente vive. O tratamento disso não é, por exemplo, só com o adolescente, só com uma pessoa. Pelo que eu entendo, esse tratamento ele tem que ser com a família. Sem dúvida. E aí vamos lá para outra parte. Há, nesse cenário, aquela vista lá do final, assim, de uma melhora desse quadro, ou
não... Sim. Ou a tendência é a piora? Olha, quando a gente fala em prognóstico, vai depender muito do que virou. Então, vamos pensar assim, numa questão de... se a gente pensar em transtornos psicológicos, se a gente falar de um transtorno de humor, uma ansiedade, depressão, o prognóstico é muito positivo, né? O problema maior é quando a gente já vai olhando mais para transtornos de personalidade, que aquilo já tá ali, né? Não dá para eu falar para você, olha, foi isso que gerou esse transtorno. A gente sabe que tudo que a gente fala em diagnóstico é multifatorial. Tem que ter ali uma questão genética, né? Mas tem que ter o ambiente também para contribuir. Tá. Né? Só a genética ela não seria capaz de desenvolver. Mas quando a gente pega, por exemplo, pais que engajam, e claro que quanto antes a intervenção, sem dúvida, melhor, né? Justamente por conta do cérebro, que ele é mais moldável, mais maleável, e à medida que ele vai terminando o seu processo de maturação, ele vai enrijecendo. Então, essa massinha fica muito mais dura. Eu falo que a adolescência é um processo onde eles torcem a esponja e eles não absorvem mais nada. Eu sou o centro e os meus amigos são os donos do saber. O que você fala é chato, o que você fala é chato. Mas, à medida que eu vou tendo consequências, e não é castigo, nem punição, nem agressão, é consequência relacionada. Você quebrou o teclado, você fica sem. Né? É uma coisa ali, não é punição. Você não vai ficar trancado no quarto escuro. Mas, à medida que eu vou tendo consequência, eu vou entendendo que a minha raiva... ela é autorizada, o meu comportamento na raiva, não. Então, eu vou desenvolvendo tardiamente habilidades como o controle inibitório, que é o pensar antes de agir. Quem não tem vontade de quebrar tudo quando tá com raiva? Maravilhoso, mas a gente não pode, porque você pensa, putz, vou me ferrar depois. E eles não têm isso, porque nada é consequenciado. O borderline, por exemplo, que é um transtorno de personalidade, assim, que tá, assim... uma alta muito grande. Ele vem muito ele tem uma característica muito autodestrutiva, né? E o border, assim, se a gente avaliar, não generalizando e tal, mas em alguns casos são crianças que cresceram sem essas consequências, ou pais que batiam, que gritavam, e que puniam, mas que não davam consequências. Então, já cansei de bater, fica trancado, fica não sei o quê, mas a consequência. Então, ele aprontou isso, e qual vai ser a consequência disso? Natália, já saiu, já não controlo mais, enfim. Então, o border, ele é um transtorno de personalidade que na adolescência... mas é ladeira abaixo, porque eles são muito autodestrutivos. Tem ali uma característica de pensamentos suicidas e tentativas de suicídio, automutilação, autolesões, né? A questão de relacionamentos eles têm uma tendência a relacionamentos caóticos, tóxicos, eles precisam desse caos na vida. Isso falando muito a grosso modo. Mas é um transtorno de personalidade que na fase adulta ele tem um prognóstico muito bom, porque o cérebro ele vai amadurecendo e tem um prognóstico muito bom. Mas existem outros, por exemplo, o desvio de conduta, que ele acontece, né? Por exemplo, o TOD. Isso é muito sério, né? O TOD é o transtorno opositor desafiador ou de oposição desafiante, que, né, tem aquelas crianças que não respeitam regras, figuras de autoridade e tudo mais. Pelo nosso manual diagnóstico, que é o DSM-5-TR, ele traz um alto fator de risco de negligência de pai e mãe. O que envolve negligência? Ou crianças que passaram por vários cuidadores em casas de acolhimento de crianças e tal, ou agressões e tudo mais dentro de casa, ou... o que é negligência? Não colocar limites. Porque você não dar limites, não educar, é negligenciar a nossa função de pai e mãe. E isso é um dos fatores de risco altíssimos para desenvolver o TOD. O TOD, a gente não trabalha com intervenção com a criança. A gente trabalha com intervenção com os pais. E o TOD, ele antecede o transtorno de conduta na adolescência. E o desvio de conduta na adolescência, ele pode ser um dos precursores da psicopatia. Então, é uma rede, assim... Natália, todo mundo que tem TOD vai ter desvio de conduta, vai ser psicopata. Não, jamais, não é isso. Mas a gente pode ter esse caminho, né? Então, o transtorno
transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia, popularmente conhecido, ele só pode ser diagnosticado a partir dos 18 anos. Antes disso, o adolescente é diagnosticado com desvio de conduta. Antes disso, a grande maioria se enquadra ali com as características do TOD. Então, assim, se a gente cuidar do TOD, quanto que a gente não impede esse desvio de conduta, né? O quanto que... Porque antes acreditava-se na psicopatia apenas com fator genético. Lembro quando eu fiz faculdade, isso era categórico, né? Hoje não, hoje sabe-se de pessoas que têm ali a questão genética da psicopatia e não desenvolvem. Então, assim, a questão do tratamento, da intervenção é com a família também. Não adianta eu falar para o adolescente assim, olha, não é bacana você não respeitar teu professor, você não estudar. Pô, você acha que ele não sabe? Ele sabe. A questão é trazer os pais e falar, ai, porque ele fez isso, ele fez... Tá, e o que vocês fizeram quando ele agiu? Como é que foi? Ah, meu marido bateu, mas aí eu briguei com ele porque não tem que... Aí já começa ali, então não tem como a gente cuidar nem da criança nem do adolescente, sem que a gente vá manejando. O que nos empaca é que muitas vezes a família vira e fala assim, ah, não, eu vou... Se a responsabilidade fosse só do especialista. Eu vou deixar aqui esse carro na funilaria, já volto buscar, porque você cuida dele aí. E aí é muito limitante. Aí você pega o psicólogo, você engessa os braços e fala, ó, daqui você não sai mais. Porque os pais, a gente traz muito isso, e é nossa obrigação enquanto profissional trazer, mas muitos pais não entendem, assim, a responsabilidade deles, de que a gente não caminha sozinho. Eu recebo áudios enormes dos pais, olha, você... Claro, às vezes os pais falam, ó, conversa, eu já conversei, já aconteceu isso. Claro que às vezes a gente conversa com o adolescente, ele fala, eu sei, putz, eu vacilei, nananã. Então, claro que a gente vai trabalhar também no manejo ali terapêutico, mas sem esse alinhamento familiar, e enquanto os pais acharem que a terapia é oficina mecânica e que a gente vai consertar e devolver pronto, a gente vai continuar muito nesse impasse. E é aquilo, às vezes os pais só procuram ajuda, só levam os filhos para terapia na adolescência, porque é a hora que o caos pipoca. E aí eu falo, ó, não é que não é possível, mas é muito mais lento e se todo mundo fizer muito bem feito a sua parte. Por conta mesmo dos processos neurológicos, que é aquilo que eu explico, que eu sempre falo para os pais. Quando eles me procuram em orientação de pais, eu falo, olha, as podas neurais já aconteceram, né? Então, a gente tem ali no nosso cérebro toda aquela parte dos neurônios que, para que eles tenham ali, né, tenham funções, eles vão gerando conexões. Então, eu vou estimulando, eles vão se conectando. À medida que esses neurônios vão se conectando, eu vou desenvolvendo as habilidades que nós temos hoje. Quando esses neurônios ficam lá e não tem estímulo, não tem conexão, Perdeu. Aí tem o quê? Poda neural. Com 3 anos tem uma poda neural muito grande, mas a maior de todas que acontece é com 12 anos de idade. E aí, com 12 anos de idade, todas as habilidades que não foram desenvolvidas, todos os neurônios que não foram estimulados, tchau, varridos. E aí o que acontece? Você fala, nossa, mas meu filho mudou tanto, ele até saía de vez em quando comigo, agora não sai, não fala, não conversa, mas estimulou a habilidade da comunicação, né? E tudo isso tem uma idade. E aí os pais falam, Natália, mas e agora? Nunca mais vai aprender? É a mesma coisa que você tentar trocar o pneu do carro sem o macaco. Você talvez consiga, vai demorar muito mais tempo, mas talvez seja possível, mas assim, ó, com muito esforço. Então, essa consciência que eu trago para os pais. Por isso que eu gosto muito desses programas para pais de crianças, né? O ano passado eu lancei o SOS Adolescência, que ele é o Soma, que vai ser lançado agora, eu só mudei o nome, por quê? O SOS Adolescência, ele tinha como subtítulo para pais de crianças, porque é uma prevenção à adolescência. Mas era um tema que acabou chamando a atenção dos pais de adolescentes, e a ideia era trabalhar a prevenção da infância mesmo, né? Não que eu não acredite nas evoluções da adolescência, mas é como eu falei, aí a gente precisa de muita coisa girando muito redondinho, porque a criança ali na clínica eu ainda consigo estimular e desenvolver bem, né? Deixa eu te falar um negócio, ver se você consegue, então, nos ajudar, professores e pais. O que seria, assim, aquela luzinha no painel acendendo para que eu comece a perceber alguma coisa estranha, alguma coisa que não está seguindo seu curso normal, para procurar uma profissional, um profissional que consiga me ajudar.
Quanto antes isso for verificado, mais interessante, né? Então, por exemplo, às vezes a gente observa, porque eu digo para você, tem estudante que passa mais tempo com a gente na sala de aula do que com a família, às vezes. E isso pode ser importante para a gente identificar ali aquele momento, falar, olha, seria talvez interessante conversar com a família, né, com os pais, com os responsáveis e alertar alguma coisa. Então tem alguma coisa assim que eu, professor, ou a família, possa observar e falar assim, olha, vamos começar a cuidar disso. Sim. Eu acho que a principal questão são as mudanças bruscas de comportamento, né? Porque a gente sabe que existe um desenvolvimento da adolescência, aonde eles têm uma tendência mais ao social, aonde eles têm essa coisa caótica de, nossa, eu odeio aquela menina, e depois, nossa, ela é minha melhor amiga. E aí não dá nem pra gente comprar a briga de ninguém, né? Porque é uma coisa tão intensa. Tá bom. Mas as mudanças bruscas de comportamento. Então, aquele adolescente que, de forma geral, tinha um bom desempenho, tirava notas ok, decaiu demais, ou passou a só dormir, não participar, não interagir, isolamento social muito intenso, porque a escola é um lugar de socialização. Ou os pais mesmo, porque é muito comum os pais falarem, mas o adolescente vive no quarto, como é que eu sei que vive no quarto e tá bem ou vive no quarto e tá mal, né? Aí vem, por exemplo, a questão de final de semana, sai, tem um rolê, tem outro, filho, e aí, filha, e aí? Porque assim, você sabe que a molecada tá saindo, os pais tem também... Tem as interações, as festas de tem, aniversário. Os rolezinhos, né? as festinhas, Isso. mãe, não quero ir, não tô afim, porque nossa, nada fica bom, porque eu tô feia, porque eu tô gorda. Isso já é um sinal de alerta, peraí, né? Eu deixar de fazer algo que eu gosto, que eu gostava, porque aí tá acontecendo alguma coisa, alguém te falou alguma coisa, ou não quero mais ir pra escola, enfim, eu acho que mudanças bruscas de comportamentos, elas são sempre um sinal de alerta, né? E aí tudo que é o excessivo, né? Então, o adolescente fica ali 10 horas, 12 horas no celular, Natália, mas como é que eu tiro? Cara, tirando, né? Quem deu o celular, quem paga a internet, filho, já deu, cara. Já chega. É claro que chega um ponto, claro que não é arrancar, tomar da mão, não é uma coisa violenta, mas é falar, já deu. Os pais podem olhar ali os celulares, as redes sociais, o ambiente virtual onde essa criança, esse adolescente participa. Eu sou professor, não vou ver isso, de verdade. Não vou pegar o seu celular, não vou olhar o seu Chrome, não quero ver o que você está fazendo. Tá? Salvo mesmo a gente tendo ferramentas para isso, né? Que eu acho que daí talvez seja uma opção também para os pais, você ter talvez algumas ferramentas de rastreio. Não sei se seriam ideais. Porque assim, o adolescente saber que você vasculha as coisas dele, também não sei assim até que ponto que é positivo, ele vai arrumar ele vai dar um jeito de fazer. Ele burla. Eu acho que a questão é assim, né? É um depende. Depende muito da situação. Tem mães que eu brigo na clínica e eu falo, você está proibida de mexer no celular da sua filha. E eu, né, brinco, claro que eu não tenho esse direito, mas eu falo, pelo amor de Deus, Mas tem mães que eu já falo, olha, fica atenta, né? Se for possível, dá uma olhada. Porque a gente não pode quebrar o sigilo do adolescente. Então, a gente às vezes direciona para algumas coisas de, fica atenta, é um alerta. Claro que se está em risco a integridade física, nós temos, né? E o adolescente sabe disso. Eu lembro uma vez que uma adolescente falou pra mim, eu vou te contar uma coisa porque eu sei que você não vai poder contar pra minha mãe. E quando ela me contou, eu falei, infelizmente, eu tenho uma autorização do meu conselho pra quebrar sigilo, porque isso é grave, isso coloca em risco a sua integridade física. E ou você conta pra ela até amanhã, ou eu conto, porque não, você não pode fazer isso. Eu posso pro seu bem, e eu tenho um aval pra isso. Mas eu acho que é um depende. Eu acho que crianças, sim, precisam ser monitoradas, precisam ser fiscalizadas. Eles não conseguem. A criança, ela tem um nível de... Eles não conseguem acessar o que é a razão, eles não conseguem ligar a razão com a emoção. Então, o que acontece muito, se alguém vira e fala, olha, se você contar para sua mãe e ela ficar sabendo disso, ela vai morrer. A criança vai falar, vai morrer. Não vai contar. Entendeu? Eu contei uma situação que aconteceu essa semana com o meu filho, que é muito pequena, mas para exemplificar a cabecinha de uma criança. Ele foi no clube com o meu marido, e eu tinha saído com umas amigas minhas, foi acho que uma quinta-feira à noite. E aí eu cheguei em casa cedo, eles estavam lá brincando, eu falei, e aí, filho, como é que foi no clube?
Ai, mãe, 3 meninos me irritaram muito lá. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele começou a chorar. Ele falou, não quero falar, mãe, não quero falar, tô com vergonha. Não, filho, fala o que aconteceu, não quero falar. E ficou nisso. Você vai ficar brava, e foi. 20 minutos, meia hora, acelerei. E aí eu falei, tudo bem, você não quer falar, você não fala, mas nós não vamos mais no clube enquanto eu não souber o que aconteceu, porque eu não posso te levar num lugar que alguém fez algo pra você e eu não posso te ajudar a se defender, eu não sei o que tá acontecendo, então eu, como mãe, não vou te levar nesse lugar. Aí, não, mãe, não, mas eu quero ir. Falei, tudo bem, eu entendo, mas aí ou você, né, enfrenta a sua vergonha, o seu medo e me fala o que aconteceu. E aí, perguntei pro meu marido, ele falou, eu vi que os meninos estavam tretando lá com ele, assim, irritando ele. Mas também meu marido falou, deixei se virar um pouco, né? E ele falou, eu não escutei o que eles falaram. E aí, depois de mais uns 20 minutos, ele veio, tá bom, mãe, eu vou falar. Porque depois que ele viu que não tinha conversa mesmo, né? Aí ele falou assim, eles me chamaram de youtuber bebê, youtuber lerdo. Gente, o que tem demais? Meu filho tem 5 anos, né? Aí eu falei, ai, filha, só porque os meninos tinham 7 anos. Falei, só porque eles têm 7 anos. Porque se tivessem uns meninos de 9 anos, eles aqui iam ser os bebês, os lerds, nananã. Aí ele falou, nossa, mãe, foi bom falar. Eu falei assim, porque ele tava com tanto medo, e se eu deixasse ele ficar com o alívio, né, do não contar, ele nunca ia experimentar o alívio do contar. E a hora que a situação acabou, que eu conversei, falei pro meu marido, caramba, ele guardou algo tão pequeno por medo, pela vergonha, pelo medo, porque ele sabe que eu não gosto de assistir YouTube, então ele deve ter feito alguma brincadeira que remete a algum youtuber para os meninos terem chamado ele disso, né? Enfim, e aí meu marido falou, eu pensei a mesma coisa, imagina uma criança que tá sofrendo abuso, porque é tão desconexo a razão da emoção, e eu já tive casos de adultos que me contaram que na infância eram ameaçadas pelos abusadores nesse sentido. Se você contar, sua mãe vai morrer. Se você contar que eu faço isso. E aí a criança chegava pra mãe e falava assim, mãe, você vai morrer? A mãe, ai, cala essa boca, menina. Ai, para de falar besteira. Pergunta, fala, mas de onde você tirou isso, filho? Por que você tá com esse medo? Você sonhou? Alguém te falou alguma coisa? Né? E aí a criança fica muda, alguém te falou alguma coisa, mas o que tá acontecendo? É claro que a criança não vai falar, mãe, não, é que senta aqui, aconteceu isso. Então, você vai nas perguntas direcionadas, enfim. Então, assim, o cérebro da criança, ele é muito desconexo da razão. Então, eles caem, assim, nessa questão da emoção muito, né? Então, é algo que, quando a gente vai e traz isso para a adolescência, eles já conseguem ter um pouco mais desse equilíbrio da razão, mas ainda assim, não 100%, né? Então, a gente traz, mas peraí, você realmente acha isso e tal? Enfim, eu já me perdi da pergunta que eu fui, mas era... tá dentro da linha, assim, da... Que era? Era do painelzinho, né? Do alerta, do alerta. Não, e na verdade a gente começou falando que o podcast era mais para falar dos adolescentes e na verdade a gente volta e fala que tudo começa na infância. Então, porque começa lá atrás, né? E eu acho que os pais precisam ter essa consciência, né? Porque tudo é atribuído à adolescência. Tem zero responsabilidade dos pais, inclusive. Então, nossa, esses amigos, influenciam meu filho. Olha, porque essa escola não é boa, eu vou tirar da escola. Porque esse professor, nossa, foi grosso com meu filho. Tá, mas o que você desenvolveu nele e tal? Então, quando a gente traz essa consciência, os pais falam, putz, faltou muito lá atrás. Como é que eu corro atrás do prejuízo? Porque entende-se que a adolescência é um correr atrás do prejuízo. Porque existe essa poda neural aí com 12 anos que ficou uma avalanche de coisas lá pra trás e eu tenho que correr. Porque daí chega na adolescência, eles vão falar, eu acho que eu tenho um problema. Aí começa com 17 anos, já tá acabando a adolescência, né? 17 anos, crise de pânico, vestibular, nananã, ansiedade, depressão, vamos procurar ajuda. Né? Então, é essa consciência do que, faltou lá atrás, beleza, não dá pra voltar, mas dá pra correr aqui na frente, Sim, né? Então... Você tá me falando isso, vem na cabeça aquela situação assim, né? Da nota. Então, vamos pegar um exemplo. Uma prova qualquer que tenha nota de 0 a 10. Significa que o 0 é uma nota e o 10 é uma nota. O 10 você fez tudo na forma que deveria, a contento, resolveu os problemas, os exercícios. O 0 significa que você não fez, por mais que tenha feito, não fez corretamente, não fez conforme aquele comando pedia.
né? E aí eles chegam, o aluno vai lá, o aluno recebe lá um 9,5. Tem aquele que fala assim, não, eu tenho que tirar 10 de qualquer jeito. Ele vai lá, ele sai caçando as coisas. E tem aquele que tirou uma nota baixa e ele fala assim, mas olha, eu tirei 0. Eu falei, sim, tirou 0. Mas eu fiz. Então, fez errado. Mas ele quer aquela recompensa. Por ele ter feito, ele quer alguma coisa, né? Fala, mas você fez errado. Então, isso é aquela recompensa por ter feito. E aí, eu acho que assim, se eu dou essa nota, ele vai continuar fazendo de qualquer forma, porque ele sempre vai tirar Alguma coisinha ele consegue dali, dali, né? Não é com relação ao mundo tecnológico, mas é uma forma dele... Mas é a questão do lidar com consequência que Exato. sempre... Né? Você sabe que essa história de consequência, eu uso exatamente esse exemplo para os pais, né? Eles falam, Natália, mas a gente já bateu, mas a gente deixa de castigo e tal, tal, tal. O ato consequência, muitas vezes ele é semelhante ao ato castigo, sei lá. Você não estudou porque você ficou no celular, tirou 0. Ficou no celular, então tirou 0, vai ficar sem o celular, para que estude mais. É uma consequência, mas pode ser um castigo, você tá de castigo de celular, né? Aí muda a forma como a gente comunica, mas olha como muda. E eu sempre dou esse exemplo, eu recebi 2 adolescentes na mesma semana que eu atendo no consultório. Um chegou lá, puta que saco. Falei, e aí, como é que foi? Um saco, né? Nossa. Falei, o que aconteceu? Tirei 0 na prova. Puta, professor chato. Nossa, o cara mala, não vai com a minha cara. Falei, eles entendem que a regra, por exemplo, da matemática é minha, que foi não é. Eu só vejo se você cumpriu, né? E aí o professor que é chato, né? E aí, pô, mas o que aconteceu? Agora eu tô de castigo, né? Nossa, minha mãe também tirou meu celular. Pô, caramba, já falei que professor... Enfim, né? Aquela coisa de o problema é o mundo, menos eu. Isso. E na mesma semana chegou um outro adolescente, que eu já atendo também. E falei, e aí, como é que você... Me falei, puta, vacilei. Falei, o que aconteceu? Eu fiquei no celular, não estudei, puta, não tava afim, nossa, uma aula difícil, eu não prestei atenção. Fui mal. Ia ser de matemática. Não, mas tem coisa que é mais difícil, é mais abstrata mesmo pro aluno. Acontece, né? Não é sempre que a gente tá bem, mas tem aquele que vai pelos caminhos... E aí ele falou, pô, tô sem celular, mas vacilei. Cara, foi exatamente a mesma situação. Uhum. Os 2 tiraram nota baixa, os 2 estavam sem celular. Mas um com uma total consciência de que eu vacilei e foi uma consequência do que eu errei, e o outro terceirizando pro mundo, né? E a gente vê o quanto que muitas vezes também vem dos pais, né? Que os pais chegam, pô, mas eu fui lá, né, escutar, mas deixa eu entender. Claro que tem vezes que, né, pô, sei lá, o aluno até acertou e o professor não dá nota, pô, é raro, mas pode ser que, né... Acontece. Né, acontece, porque a gente é ser humano. Mas geralmente é aquilo, é aquele discurso que vem, né, de que, tô sempre, ninguém gosta do meu filho, enfim, então a gente tenta trazer isso pros pais, né, porque infelizmente é algo que a gente ensina pro adolescente ali, né, e ele aprende brilhantemente, é muito mais fácil terceirizar pro outro, Claro, né, o professor ser chato e me dar 0, né. A conta fica mais barata pra mim. Não é você que tira, eu que dou, né. O 0, e o professor que dou, o 10... É ele que tira. Né? E essa coisa do ganhar, né? Esses dias eu tava lendo uma matéria, não me lembro aonde que foi, nem qual foi o contexto, mas eles estavam problematizando, hoje em dia, algo que eles fazem que é dar a medalha de honra ao mérito por participação. E meu filho foi numa competiçãozinha de natação e ele voltou todo feliz. E ele mal entrou na piscina, porque ficou com uma graça ali e tal, e veio todo feliz. E é exatamente isso, né? Eles estavam problematizando. Antes se ganhava uma medalha por competir e conquistar uma colocação. Agora, a criança ganhar porque eu fui e pus a minha sunguinha ali e molhei o pé... Até que ponto a gente deve, né? Porque aí a gente vai tirando da criança a frustração. Mas coitado, né? Todo mundo vai ganhar uma medalha menos ele. Sempre tem um benefício por menos que tenha se feito Produzido. por aquilo, né? Por menos que tenha se produzido. Eu acho que a gente está mais ou menos nesse contexto hoje. Fez qualquer coisa... O exemplo que eu dou é assim, ó. Daqui a pouco você está trabalhando, você está na indústria, você está trabalhando para alguém ou você é o dono da indústria. Então não adianta você construir alguma coisa que não tem uma aplicabilidade. Ou, por exemplo, assim, a ponte.
Essa ponte tem que ter 300 metros. Eu construí com 290. Não serve pra nada. Para que você construiu essa ponte? Você construiu uma ponte que não serve para nada. Você perdeu o seu tempo, você perdeu Excelente. material, você perdeu dinheiro. Você vai ser demitido, porque você gastou muito dinheiro do dono da empresa. Ah, mas eu fiz. Ok, você fez algo que não tem uma aplicabilidade, ela não tem uma função. Então, essa frase, né, do eu fiz, eu acho que ela tem que começar a ser refeita. Não quer dizer que você nunca possa errar, que você não possa cometer pequenas falhas, tal. É só um exagero para que ele entenda que a frase, o pelo menos eu fiz, não cabe em qualquer lugar, né? Eu acho que isso ajuda bastante a gente aí no nosso cotidiano. Sim, sim, com certeza. Eu acho que é uma excelente metáfora, é isso mesmo. Qual é o sentido, né, de uma ponte ali onde só gastou? E é o que muitas vezes os adolescentes fazem, mas eu estudei. Não prestou atenção, ou, né, aquela coisa de, não, já estudei. Não estudou o suficiente, ou não estudou como deveria, né? Eu tenho um adolescente que ele fala, mas eu estudei matemática. Eu falei pra ele, cara, a matemática é fazer, não dá pra aprender olhando. Mas eu fiquei lá, eu vi, olhando assim, eu conseguia fazer. Meu, não adianta, né? E é algo que a gente tem que orientar os pais a não fazerem lições de casa, porque os pais fazem, né? E aí, o momento onde as pequenas conexões iam acontecer ali, iam trabalhar a janelinha da matemática, já foi, né? E aí, de novo, volta Sim. lá na criança. Volta lá na criança. Que vai ser o resultado lá do adolescente, Pois né? é. E isso, assim, quando a gente fala de transtornos mentais, ansiedade, depressão, hoje os pais falam, Natália, mas é onde vem tanta ansiedade? Né? Os adolescentes são todos ansiosos. Primeiro, o excesso de estímulos que vem, né, já para aquela própria tela funcionar, até a gente. Se a gente já tá mais pilhado, a gente fica, e olha, põe lá, e olha, e abre. Se a gente já tá ansioso, a gente tem que chegar, botar o celular longe da nossa visão e fazer outras coisas. Vai reduzir muito o nosso nível de ansiedade. Mas, mais uma vez eu falo, se nós que temos maturação cerebral não damos conta de fazer, a gente se perde no tempo, às vezes os pais falam, mas eu falo para não ficar muito tempo. Não tem como. A gente tem que chegar e falar, deu a hora. Agora vamos sair, já tá bom e tal. Por quê? Justamente porque a gente olha e fala, ai, nossa, só vou ver mais isso. Meu, queimou o arroz, você esqueceu o que você tinha que fazer, você já tá atrasado. Nós somos adultos. Dá pra botar na conta dos adolescentes que eles deem conta de algo que a gente ainda não dá conta de fazer, né? Então, a gente tem sim que delimitar. É claro que aí entra na construção da infância. Se o meu filho não aprendeu limites e respeito na infância, a hora que eu chegar, já deu o tempo do celular, enche o saco, só que faltava, vai. Aí já, Natália, eu vou tomar da mão dele, não. O negócio vai, né? Eu tenho eu lembro que eu atendi um menino que com 9, 10 anos, ele batia na mãe porque ele era frustrado. Quando ele era frustrado. E eu falei pra mãe, esse menino adolescente, você vai se trancar no quarto e chamar a polícia, porque você não vai poder com ele. Né? E que é algo que, mas é difícil, mas ele... E é aquilo, eles escolhem o fácil, momentâneo, que é um difícil a conta-gotas, que nunca tem fim. Em vez de eles escolherem o difícil, que é o caos, né? Quando a gente vai lidar com as birras, por exemplo, com 2 anos de idade, ou tirar a criança da cama compartilhada, que também tem inúmeras questões relacionadas a isso, de insegurança, de dependência emocional, enfim. Os pais, mas é difícil. Nossa, Natália, mas aí vai ser... É um caos que vai durar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não dura mais que uma semana. Pra criança não dura mais que uma semana, porque o cérebro deles absorve muito rápido. Agora, o adolescente, meu bem, se ele já entendeu como ele pode, como ele consegue, aí a esponja já tá torcida. Aí é mais difícil, né? E eu me lembrei, não sei se a gente concluiu a parte dos pais olharem a questão dos adolescentes, né? Que depois eu lembrei. Tem mães que olham... E aí chegam pros filhos, assim, mas você respondeu isso aqui, você não respondeu direito. Mas isso aqui, você também não devia ter falado com a sua amiga assim, mas isso aqui... E aí você invalida o adolescente de todas as formas, não tem nada demais ali na conversa, mas o adolescente fala, mãe, mas é que eu quis responder assim. Mas é que o jeito que você fez não foi. Aquelas pais muito controladores. Então, tem pais que querem vasculhar o celular dos filhos por controle. Não é por
é escondido pela preocupação, pela prevenção. Eu preciso saber o que está acontecendo. Agora, a criança, o adolescente nunca teve problemas de comportamento, não tem problemas de nota, não tem problemas sociais, mas eu quero vasculhar, porque eu quero ler as conversas. É complicado, a gente não se sentiria à vontade com ninguém lendo conversas particulares, nossa, né? Acaba sendo meio tóxica a coisa. Agora, quando olha, a Natália tá estranho, meu filho tá mentindo demais, aí você já fala, então tem que estar atento, porque alguma coisa pode pegar ali, né? Então, depende nesse sentido aí. Acho que é a dosagem, né? Isso. Sempre o melhor caminho. Natália, eu acho que a gente já deixou muitos recados para quem está em casa, né? Você quer divulgar suas redes sociais para que o pessoal... Um e-book que a gente já trocou uma ideia ali nos bastidores. Sim. Bom, eu tenho um e-book de birras, que ele tá já na segunda versão agora. Que, na verdade, eu tava falando que e-book que deixou de ser e-book, porque depois eu fui acrescentando videoaulas sobre essa parte de desenvolvimento da criança, sobre essas partes de poda neural, fui trazendo ali algumas questões importantes relacionadas à poda neural. E aí, de e-book virou um curso sobre birras. Mas eu tenho esse e-book de birras e tenho o programa Soma, que é esse programa que o ano passado ele foi o SOS Adolescência para pais de crianças. E esse ano ele é o Soma, suporte e orientação para mães e para pais também. É que a gente brinca aqui que quem é mais presente. Mãe adere mais, mãe é que fica ali no fuço a fuço. O pai sempre olha e fala, que frescura, no final dá tudo certo, né? Enfim. Mas é um programa que ele traz... ele ainda não foi lançado, ele está na semana de lançamento, mas ele traz, assim, tudo de mais completo em relação a todas as podas neurais, todos os processos de desenvolvimento infantil, como estimular cada habilidade, como aproveitar cada janelinha de oportunidade, né, dessas daí que a gente fala sobre os neurônios e tal, sobre as conexões, e ele vai aí para pais de 0 a 10, 12 anos, porque vou trazer toda a base de prevenção mesmo para a adolescência, tá? Então, o Soma é para pais e mães de crianças e futuramente eu pretendo lançar algo aí para os pais de adolescentes, mas essa parte aí da infância é onde eu sou alucinada, porque é onde eu vejo a mágica acontecer ali, né, na frente dos olhos. Não que eu não acredito na adolescência, eu amo os meus adolescentes, eu tenho mais adolescentes do que criança, viu, gente? Eu tenho mais adolescentes e adultos, eu tenho acho que pouquíssimas crianças, mas... porque eu fiquei mais nessa parte de orientação de pais. Mas com os adolescentes a gente já tem outros manejos, enfim, eu acho que é mais essa consciência dos pais, da responsabilidade, de que não dá pra ser fácil. É escolher o difícil, mais um difícil que passa, né? Um difícil que tem bons resultados, porque pra criar filhos não dá pra ser fácil. Se a gente quer fácil, não dá pra ter filho. Né? Eu não tenho filhos, mas não tenho uma receita. E pra cada filho é de um jeito. Se você tiver 5 filhos, cada um vai demandar uma mãe e um pai diferente. E a gente tem que entender isso, essa coisa de, eu fiz pra um, eu tenho que fazer pra outro. Não, você não tem. Você fez pra um porque essa é a necessidade dele. Qual é a necessidade do outro? Porque eles demandam necessidades diferentes, né? Então aí já dá pra mais 1 hora de conversa. E dá pra falar muita coisa. Já tá convidado pra mais um. A gente deixa nos comentários aí o e-book, né? Quero pedir então para quem está acompanhando aí esse bate-papo, que deixe lá seu comentário, que nos siga para os próximos bate-papos que vêm por aí, né? Deixa lá seu comentário, né, Ariane? Deixa comentário, e se quiser falar com a Natália, ela é uma pessoa extremamente acessível, né, Natália? A gente vai repassar todas as dúvidas e opiniões de vocês para ela. Sim, obrigada, viu, gente? Obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez a sua parceria conosco. E a gente se vê numa próxima edição. Sim. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.